Queridos, abramos a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13, versículo 22 ao 25. Hebreus, capítulo 13, versículo 22 ao 25. Irmãos, nós vamos ler esse texto. Eu já informo aos filhos da aliança que a palavra que vocês vão contar, para estarem atentos ao sermão, é exortação. E no decorrer do sermão eu vou explicar o que é exortação. Então você conta a palavra exortação. Não contando, tá bom, com a leitura do texto e nem com a oração, apenas com a exposição propriamente dita. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Amém. Vamos orar, irmãos, clamando a bênção do Senhor. Deus bendito, nós agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra, diante da pregação dela, Senhor. Todos nós, Senhor, estamos debaixo da Tua instrução, do Teu ensino, porque a Tua palavra tem autoridade sobre tudo e sobre todos, Senhor. Regula o que nós somos e o que nós fazemos e o que nós cremos. Interpreta-nos com uma profundidade tal que nem nós mesmos conseguimos perceber em nosso coração. Que o Senhor, Pai, nos conduza pelo Teu Espírito Santo, nos revelando a glória do Teu Filho na Tua palavra. Que nós o amemos mais, Deus triuno, Deus bendito. Que nós vivamos para a Tua glória e que nós desejemos fazer o Teu nome conhecido em nossa vida, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós chegamos na reta final da epístola, e essa é propriamente os últimos versículos que da epístola, nós estamos encerrando, então, a exposição da epístola, versículo por versículo, embora nós ainda vamos ter 3 exposições, contando com a de hoje à noite, de temas que a epístola tratou e doutrinas que passaram por toda a epístola, que julgo que é importante nós, então, antes de nos despedirmos dela totalmente, voltarmos e fazermos essa digressão e vermos esse ponto. Mas quando nós anunciamos que esse era o finalzinho da epístola, eu anunciei aos irmãos que essa parte final ela está dividida em 3 partes, né? O versículo 18, 19, o versículo 20 e 21, e então vem a última parte, o versículo 22 e o versículo 25. O autor, irmãos, ele havia feito um pedido à igreja. Orai por mim, versículo 18 e 19. O autor havia orado pela igreja, rogado as bênçãos do Senhor sobre ela, versículo 20 e 21, que o Deus da paz os aperfeiçoe. E aqui, irmãos, agora, o autor vai fazer mais um pedido à igreja, porque novamente ele começa esse trecho falando assim, versículo 22, rogo-vos ainda. Rogo-vos ainda. E a expressão rogar, irmãos, ela não é simplesmente um pedido que você faz. Não é como nós vamos lá e fazemos o pedido no aplicativo. Ou quando a gente fala assim, fulano, você pode, por favor, pegar tal coisa para mim? O rogar, irmãos, é um pedido com muita veemência. É um pedido com muita força. Eu rogo, eu peço desesperadamente, insistentemente que vocês façam tal coisa. E então, irmãos, nós vamos ver o que é isso que o autor aos Hebreus, por último, pede a essa igreja. Então, nós veremos o primeiro aspecto do versículo 22, que o rogo é suportem as exortações, e depois, na parte final da exposição, nós veremos algumas questões finais e diversas da epístola que estão associadas ao contexto dela. Então, veja, irmãos, por favor, o versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Queridos, durante toda a epístola, o autor ele foi enfático, veemente e duro nas suas exortações. E aqui, irmãos, eu preciso esclarecer o que é exortação, porque há uma confusão com a palavra exortação no meio evangélico. Exortação, irmãos,
Não é bronca, tá bom? Exortação não é quando você vai dar uma bronca na pessoa e você fala assim, eu fui exortado. Exortação, irmãos, significa encorajamento para fazer aquilo que é correto. É quando você encoraja alguém a fazer o que é agradável ao Senhor. O ato de encorajar é o ato de exortar. Não está necessariamente ligado a uma bronca, embora às vezes exortação e repreensão, aí vem um ponto, repreensão é bronca, quando você repreende alguém, quando você chama a atenção de alguém por algum pecado, ou por alguma atitude, ou por alguma crença, você está repreendendo. Às vezes essas duas coisas vêm juntas, mas elas não são a mesma coisa. O que o autor está falando aqui, irmãos, é aceitem todas as minhas palavras de encorajamento. Sendo assim, irmãos, a epístola aos Hebreus, como nós vimos, ela foi uma epístola exortativa. Ou seja, ela visava encorajar aqueles crentes judeus, que eram judeus de nascimento, por profissão de fé, antes de se entregarem a Cristo, a não abandonarem a fé cristã e voltarem-se para o judaísmo. Ele encorajou, ele exortou para que esses irmãos não voltassem atrás. Por essa razão, então, irmãos, ele traz essa palavra final, né? Você fala assim, se toda a epístola foi isso, né? E por causa dessa tentação de eles voltarem atrás, ele exortou. A pergunta que vai fazer é, por que no finalzinho da epístola, veja, no apagar das luzes, ele vai e reitera isso. Suportem a minha exortação, irmãos. A palavra, irmãos, para suportar aqui, ela envolve um esforço de manter perto de si ou sobre si algo. Por que ele pediria isso? Suportem as exortações, mantenham próximo de si os meus encorajamentos, não joguem fora, não considerem isso como fardo. Por que ele está fazendo isso, irmãos? Porque, queridos, mesmo sendo encorajados, mesmo com uma epístola cheia de consolos e motivações poderosas, em muitos momentos, o autor, ele foi e precisou ser duro com a igreja por causa da insanidade do pecado que envolvia. Veja, irmãos, o pecado era muito sério que estava aqui. A epístola foi exortativa, ele encorajou, mas houve momentos em que ele, para encorajar, ele precisou ser duro. Antes de encorajar, ele precisou repreender. Antes de encorajar, ele precisou, como a gente aqui no Nordeste, esfregar na cara a tolice do que eles estavam fazendo. Então, ele viu o peso da sua epístola e ele, no final, fala, por favor, eu rogo, suportem as minhas exortações, não coloquem elas para longe de si, não as despreze, mas suporte. Quer ver um exemplo disso, irmãos, da dureza da epístola? Venham comigo, por favor, para Hebreus, capítulo 2. Veja alguns exemplos pontuais disso. Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, o que eu estou falando aqui é uma forma indireta de dizer, se vocês voltarem atrás, olhem para o que aconteceu na antiga aliança. Se a palavra de anjos, como mediadores, foi punida severamente, o que é que vocês acham que vai acontecer com vocês? Veja a dureza da palavra dele, irmãos. Ainda, queridos, capítulo 3, versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O autor aqui tomando, por exemplo, a incredulidade do povo de Israel e que de toda a nação que saiu do Egito, veja que coisa, toda a nação que saiu do Egito, com exceção de 2, ficou para trás por sua incredulidade. Mais uma exortação pesada. Se vocês continuarem assim, vocês estão desprezando a Cristo, vocês estão mostrando que vocês não são salvos. Ainda, queridos, capítulo 5, versículo 11. Essa talvez, irmão, seja a parte mais pesada da epístola. Veja o que o autor aos Hebreus fala. Ele vem falando sobre a glória de Cristo, chegou no ponto em que Cristo ele é glorioso, segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque, e então, queridos, ele para no versículo 10 e fala o que ele fala no versículo 11. Como quem diz assim, eu estou começando a acelerar, a aprofundar um tema tão glorioso, aí ele para assim e faz,
A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernirem não somente o bem, mas também o mal. Para ele exortar esses irmãos, veja a dureza com que ele tratou eles, irmãos. Em outras palavras, ele está falando assim, vocês são imaturos. Vocês já deveriam estar caminhando por outros aspectos da sã doutrina, mas eu estou tendo que voltar para questões básicas por causa do que vocês estão tentando fazer. Vocês estão querendo voltar atrás. Vocês já deveriam ser mestres, mas eu estou tendo que tratar vocês como crianças. Veja a dureza, irmãos. Ainda isso repete em Êxodo capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda nem tendes resistido até o sangue. Como é que vocês querem voltar atrás se vocês nem sangraram ainda? O versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar Esaú, a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ou seja, irmãos, em toda a epístola, mesmo que sendo encorajadora, mesmo quando nós caminhamos e percebemos muitos consolos que há nessa epístola, muitos motivos para caminhar, motivos poderosos para nós caminharmos perseverantemente, mesmo assim, irmãos, o autor ele precisou ser duro. O que ele fez, irmãos, e o que ele faz é fruto, queridos, de um coração pastoral. Ele quer exatamente mostrar isso ao rebanho no finalzinho da sua carta. Ele quer que, depois de tudo que ele falou, depois de todas as repreensões que levaram a exortações, depois de ter tratado de forma tão dura, dizer, irmãos, por favor, suportem o que eu falei. Eu não falei isso porque eu quero o mal de vocês. Eu não falei isso porque eu estou desprezando vocês. Eu falei isso porque eu quero o bem de vocês. Suportem as minhas exortações. Eu tentei usar todos os meios lícitos que eu posso para livrá-los do pecado. Por isso, suportem. E ele ainda fala, irmãos, é interessante porque ele fala assim, suportem. Foi pesado, foi duro, mas eu ainda falei resumidamente. Ele fala esse finalzinho no versículo 22. Tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. E, queridos, ele fez referência a isso 3 vezes na epístola. Hebreus capítulo 5, versículo 11, ele diz, a este respeito temos muitas coisas para dizer. Ele mesmo falou, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não vou conseguir falar. Não apenas pelo tempo, nesse caso aqui, nesse contexto do capítulo 5, mas pela imaturidade de vocês. Ele falou novamente no versículo 5 do capítulo 9, veja, e sobre elas os querubins de glória como sombra cobriram o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ou seja, isso aqui é um ponto que eu poderia destrinchar um pouco mais, mas eu não vou conseguir fazer isso agora. Ainda, o capítulo 11, versículo 32, quando ele chega. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, e ele começa a falar de muitos outros. Ou seja, eu tinha muita coisa para falar sobre esses irmãos nossos na fé, mas me falta tempo. O ponto que ele está usando aqui, irmãos, eu poderia falar muito mais. Eu poderia destrinchar muito mais a exortação e às vezes e até mesmo ser mais duro e pesado. Então, não vejam o que eu falei como algo insuportável. Não, suportem a minha exortação. Com isso aqui, irmãos, nós aprendemos algumas coisas importantes na nossa caminhada como povo de Deus. E o primeiro aprendizado, queridos, vai àqueles que têm o dever dos pastores e dos irmãos que exortam. Dos pastores e dos irmãos que exortam, que encorajam. Essa situação, irmãos, nessa epístola, nos mostra que tipo de pecados e situações e riscos demandam tipos de reações diferentes. Presta atenção, irmãos. Tipos de pecado, situações e riscos demandam tipos de reações diferentes. Você olha, por exemplo, a Epístola aos Gálatas
Irmãos, o que estava em jogo ali na Epístola aos Gálatas era o Evangelho, a suma do Evangelho, a essência do Evangelho. E o apóstolo Paulo é pesado nessa epístola. Mas quando você chega já no contexto de Timóteo, em que Paulo está simplesmente orientando como ele deveria organizar a igreja, você percebe o tom suave da epístola. Um pastor, um apóstolo, ensinando um pastor que estava começando a sua caminhada, como ele deveria conduzir a igreja. Um tom pastoral. A situação demandava isso. E quando nós vamos para a Epístola aos Hebreus, nós encontramos essa mistura de exortações e repreensões, de dureza. Qual o ponto aqui, irmãos? Que situações, pecados e riscos diferentes demandam ações diferentes. Obviamente, irmãos, todas as reações, elas vão ser feitas odiando o pecado, mas tratando a questão da forma devida. Um dos grandes pontos da imaturidade, irmãos, ou do erro na exortação ou repreensão, é fazer de uma forma desmedida com a ofensa, ou de uma forma desmedida com a seriedade do que está envolvendo ali a questão, queridos. Na Epístola aos Hebreus, pela situação em que os seus leitores viviam, o risco profundo que eles estavam passando ao abandonarem a fé, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele misturou muito consolo e encorajamento com alertas e afirmações duras, claras e pesadas. Ele não foi simplesmente bonzinho, irmãos. Não. Ele queria pegar pesado, como ele fez exatamente em Hebreus capítulo 6, quando ele fala, sabe aquelas pessoas que estão abandonando a fé, experimentaram dos dons do Espírito, experimentaram daquilo que o Espírito Santo dá para a igreja visivelmente, publicamente. Ele está fazendo referência aqui ao culto, aos sacramentos, aqueles que estão na igreja sem fazerem parte da igreja, sem serem igreja de verdade. Ele fala, estes caíram em pecado de apostasia. Veja a dureza. Mas ele fala, irmãos, conforme é a demanda da situação. Então aqui, irmãos, erram dois tipos de pessoas, dois tipos de mentalidade. Primeiro, os que querem ser bonzinhos o tempo todo e julgam qualquer firmeza ou tratativa mais diretiva como sendo pecaminosa. Essa aqui é a turma do paz e amor, é a geração dos crentes mimimi. Você não pode falar de pecado, você não pode falar contra o pecado, você não pode ser duro quando o texto exige que seja duro. Não, você tem que sempre ser a Mahatma Gandhi, né? Aquele pacifismo. Não, irmãos. Há ocasiões em que o autor dos Hebreus foi duro, mas também houve ocasiões em que o autor dos Hebreus foi pastoral, foi sutil, foi suave. E aqui também, por isso, erram aqueles que querem ser o tempo todo duros, ríspidos e trovejadores o tempo todo. E aqui se encontra a turma dos pregadores moderninhos, da reformodinha, que o tempo todo é trovejando, o tempo todo é falando de pecado e você não encontra consolo em nada. Você não encontra poder para caminhar com o Senhor em nada. É o tempo todo colocando um peso, dureza. E aqui, irmãos, enquanto no primeiro grupo, os de espíritos licenciosos amam inteiramente esse tipo de pessoa, nesse segundo grupo, normalmente, os legalistas amam irresistivelmente esses que são o tempo todo duro. Lei, 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 lei. E nada de consolo no evangelho da parte do Senhor. Mas um coração pastoral, irmãos, como o do autor dos Hebreus, ele não segue nenhuma dessas trilhas enviesadas. Ele sente o momento e a ocasião, sabe que há situações e situações, pessoas e pessoas, pecados e pecados, e reage conforme a necessidade de cada um, ou como a situação exija. Quando ele troveja, irmãos, ele o faz com amor. E quando ele ama de uma forma mansa, ele o faz odiando o pecado. As duas coisas juntas em seus devidos momentos, irmãos. Disso ainda, irmãos, emana duas coisas. Primeiro, queridos, se aqui é uma aplicação direta àqueles que vão exortar, que são os pastores, especificamente os presbíteros, e os irmãos um com o outro, né, ou um pai com o filho, ou um marido com uma esposa com o marido, daqui emana outra questão, irmãos. O autor ele pode falar com muita segurança, suportem a minha exortação, porque a sua motivação, porque aquilo que ele falou era piedoso, era agradável ao Senhor, queridos. E que muitas pessoas pecam achando que a exortação pela exortação está valendo, ou a repreensão pela exortação está valendo. Não, você está encorajando ao quê? Você está repreendendo pelo quê? O critério é fundamental. Não é repreensão pela repreensão, nem a exortação pela exortação, mas o saber se isso está sendo feito de uma forma agradável ao Senhor. E por isso também, irmãos, a maneira como nós fazemos é profundamente importante
condizendo com a ocasião, com o tipo de situação. E ainda, irmãos, quando o autor diz, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente, literalmente, irmãos, ele fez isso, ele não tratou de algumas questões, quando ele fala que eu falei tudo isso, eu exortei tudo isso, mas eu fiz de uma forma resumida, irmãos. Ele nos ensina outro princípio aqui, irmãos. Ele nos mostra que nós precisamos saber que nem tudo deve ser falado no mesmo instante. Ele poderia, irmãos, gastar muito mais palavras. Ele poderia gastar uma abundância de palavras e entrar em alguns temas. Mas ele, irmãos, deliberadamente não fez. Ele planejava, ele fala para a igreja, eu desejo ter convosco. E, sem dúvida, ele poderia falar isso pessoalmente. E aqui nós percebemos, irmãos, o tato que nós devemos ter em lidar com essas questões de repreensão e exortação. Nem toda ocasião é ocasião de nós despejarmos toda a questão ali. Muito pelo contrário. Às vezes a fraqueza da pessoa, às vezes a situação demanda que você trate um pouco aqui, e depois trata um pouco mais ali adiante, e você vai paulatinamente tratando a questão. Ele teve sabedoria. Eu não entrei em todas as questões, eu tratei resumidamente. E quando nós formos exortar, irmãos, esse é um ponto que nós devemos considerar. O momento, a intensidade, a quantidade de coisas que vão ser faladas. Queridos, hoje, para a glória e graça do Senhor, nós temos caminhado em um espírito, em algumas doutrinas, em algumas práticas, que é unânime na nossa igreja. Mas se nós olharmos para 2 anos, e nós pensamos assim, pastor, por que nós não já começamos assim? Porque haveria o tempo de caminhada, o tempo de solidificação, o tempo de instrução, o tempo de exortação, de repreensão, e com o tempo as coisas elas iam se estabelecendo, as coisas iam se suavizando em nosso coração, porque isso faz parte desse trato. E o autor aos Hebreus nos mostra isso, irmãos, quando ele fala, eu não falei tudo, mas eu quero ter com vocês. Ele fala, se Timóteo, especificamente ele fala no versículo 23, caso ele venha, né, se Timóteo for libertado, caso ele venha até onde eu estou, eu quero ir ter com vocês, eu quero ver vocês. E sem dúvida, irmãos, ele falaria o que ficou pendente nessa epístola. Por isso, queridos, aqueles que ocupam os ofícios, ou cujas vocações envolvem isso, quer seja presbíteros, quer seja pais, maridos ou esposas, mães, etc., nós devemos ouvir esses princípios de exortação, de encorajamento e, obviamente, por implicação, também de repreensão. E ainda, irmãos, vem o dever direto que o texto nos traz, o dever direto da igreja e dos irmãos considerarem as exortações. O autor, irmãos, ele pede encarecidamente que a igreja suporte a sua exortação, que ela não sucumba, que ela não despreze, que ela não tire, ou melhor, que ela tire o devido proveito daquilo que foi feito, porque ele não fez visando o mal dela, fez visando o proveito espiritual dela. Então ele fala, suportem. Um crente maduro, irmãos, um crente maduro ou uma igreja madura, ela sabe o papel e a necessidade de repreensões e exortações para se caminhar em santidade. Sabe, irmãos, como nós vimos em toda a epístola, que Deus estabeleceu isso na comunhão dos santos como um ponto importantíssimo para que nós sejamos livres do pecado ou das ocasiões de pecar. Quando o autor fala, não deixei de congregar como alguns têm feito, alguns no meio de vocês têm abandonado a igreja, têm deixado de congregar, têm agido como desigrejado, não façam isso. Antes, levem a sério a comunhão e um encoraje o outro ao amor e às boas obras. O que ele está falando aqui, irmãos? A exortação faz parte da comunhão dos santos para que nós possamos caminhar em amor e em boas obras. Aí ele conclui, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. A exortação, irmãos, ou melhor, o receber e suportar a exortação, os encorajamentos e repreensões e as broncas, faz parte da vida cristã. Então, irmãos, um crente maduro, ele suportará isso. Mas o crente mimimi, não. O crente, irmãos, que é cheio de não me toque, o crente que ama mais o pecado e o engano do que a santidade, ele não suportará nem exortações nem repreensões. Porque ele não está compromissado com a santidade. Ele está compromissado com o seu coração. Ele não está compromissado com o padrão ou ser crivado, ser julgado pela palavra do Senhor. Ele está preocupado em caminhar com o seu próprio coração e que Deus valide a sua caminhada. Mas uma igreja madura, irmãos, um crente maduro, ele vai ouvir, e era essa a expectativa do autor, que essa igreja agisse assim, suportasse as exortações e as repreensões. Infelizmente, irmãos, as igrejas hoje estão cheias de crente mimimi. Não pode falar de pecado, nem contra pecado,
não pode ser duro quando o texto ou a ocasião permite ou pede isso, e se confrontar, sai com um bico do tamanho do mundo. Se confrontou, sai com um bico do tamanho do mundo. Irmãos, sabe de igrejas que tem colocado pastores para correr, porque o pastor prega contra um determinado pecado, que uma pessoa importante no meio da igreja se entrega àquele pecado. Isso não é de hoje, não. Calvino, em Genebra, foi expulso da igreja porque Calvino pregava contra pecados poderosos na cidade. E eles expulsaram ele. Jonathan Edwards foi expulso da sua igreja, que o seu pai, seu avô, algo do tipo, era pastor durante anos, porque ele simplesmente disse que a ceia do Senhor não ia ser entregue para pessoas que estavam vivendo em pecados públicos. Pela santidade, eles foram perseguidos, porque eles acusaram contra o pecado, a igreja não suportou as exortações e repreensões e botaram eles para correr. Isso, irmãos, tem acontecido nas igrejas hoje. Como eu disse, são crentes mais comprometidos com o pecado do que com a santidade. Preferem ficar embicados com a confrontação do pecado a suportarem as exortações ou repreensões para caminharem em santidade. Irmãos, suportemos as exortações e repreensões públicas e privadas, que são feitas quer pelos oficiais da igreja, quer por irmãos, quer o marido para com a esposa, quer a esposa para com o marido, porque isso, irmãos, além de ser sinal de maturidade, isso redundará em bênçãos. Isso aqui no contexto nós acabamos de ver primeiramente, que aquele que repreende, aquele que exorte, tenha certeza de que o que está falando é condizente com a palavra de Deus e condizente com a realidade, porque senão ele comete um pecado. Mas até mesmo naqueles que estão cometendo um pecado, repreendendo injustamente, Lewis Bailey, um puritano, ele dizia, até mesmo quando alguém lhe repreende ou lhe exorta injustamente, mesmo que não condiga com o que você está fazendo, você teve um proveito. Porque se você estiver fazendo, você foi alertado pelo Senhor para que você deixe fazer. E se você não estiver fazendo aquilo, você também foi alertado ao Senhor de uma coisa que você tem que evitar. Então, suportar a exortação, irmãos, e as repreensões são fundamentais para nós caminharmos. Nós não devemos agir como a nossa geração de esperneadores, a nossa geração de mimimi, mas como quem está mais comprometida com a santidade e a glória de Deus do que com o pecado. E então, irmãos, Calvino ele nos é muito claro nesse ponto aqui, como ilustração. A Escritura não nos é dada com o fim de silenciar as vozes dos a voz dos pastores que vivem entre nós, e que não devemos ficar impacientes quando as mesmas exortações continuam soando nos nossos ouvidos. Essas exortações devem ser constantemente ouvidas na igreja, emanando dos lábios dos pastores. Possivelmente, ele recomende a palavra de exortação com esse intuito. Ele, o autor, Calvino diz, visto que os homens são, por natureza, ávidos por aprender, preferem sempre aprender algo novo, em vez de ouvir o que já é bem conhecido e frequentemente ouvido, ele reforça. Considerem o que eu falei. O ponto aqui, irmão, de Calvino aí ele aplica com outra ênfase do que nós temos falado, o autor também fala isso como que diz assim, eu estou falando de coisas que vocês já sabem, é o que a gente fala de chover no molhado, mas o chover no molhado, como diz o nosso presbítero, nunca é inútil para o crente, nós sempre precisamos ser relembrados das coisas da parte do Senhor. E por último, irmãos, vem algumas questões finais e diversas, por favor, veja comigo o versículo 23 ao 25. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, o da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. E aqui, irmãos, esse finalzinho, realmente, o apagar das luzes da epístola, o autor ele trata de 3 coisas, sendo que todas elas são contextuais, embora uma última ela traga algumas implicações para nós, mas também esse finalzinho aqui é usado para indicar quem seria o possível autor. Veja, o autor conhece Timóteo, o autor ele está esperando Timóteo vir até ele para poder ir junto. Então, tem algumas pistas aqui de quem poderia ser o autor, mas o ponto aqui, irmãos, é que primeiro, nessas questões contextuais ele fala, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. A primeira questão contextual, irmãos, é que Timóteo, possivelmente o Timóteo, que é filho na fé de Paulo, a quem Paulo escreveu a primeira e segunda epístola a Timóteo, ele estava preso e foi posto em liberdade. A igreja, irmãos, sabia da prisão de Timóteo e agora sabia que ele foi libertado.
o autor ele notifica essa igreja de que Timóteo foi libertado. E mostra, então, o seu desejo de ir com ele, com Timóteo, até a igreja. Aqui, irmãos, nenhuma doutrina nos é diretamente ensinada, porque isso aqui é uma questão contextual. Mas aqui há uma ilustração de alguns pontos que a palavra do Senhor já nos falou, inclusive na Epístola aos Hebreus. Que, primeiro, um crente, ele se preocupa com o outro. Um crente, ele se preocupa com o outro. A situação de Timóteo era do interesse da igreja. Se a igreja não tivesse preocupada com Timóteo, para que o autor ia falar isso? Mas, possivelmente, a igreja estivesse orando por Timóteo, como o autor pede para que ela ore por ele, para que ele pudesse voltar a ela, né? Provavelmente ele poderia estar preso, ou estar simplesmente afastado dela. Então, ele nos mostra que é do coração do crente se preocupar com um outro crente, a sua situação. Depois, irmãos, os crentes aqui, contextualmente nos mostra, os crentes, eles eram perseguidos pela fé. E aqui é uma suposição óbvia, irmãos, que Timóteo, como ministro do evangelho, ele não estava preso por ter quebrado a lei civil, por ter cometido algum crime contra a lei, que obviamente seria contra o Senhor, mas por quebrar uma lei injusta, por ser um pregador do evangelho, como muitas vezes o apóstolo Paulo foi preso, Barnabé foi preso, Silas foi preso por causa da pregação do evangelho. E por último, irmãos, nós podemos fazer planos. É lícito fazermos planos. O próprio autor fez isso. Com ele, caso venha logo, vos verei. E quantas vezes o apóstolo Paulo também não fez planos de ver a igreja e foi impedido? Ele mesmo disse para a igreja de Roma, na sua carta, eu quero ver e ter com vocês, eu quero compartilhar os dons da palavra do Senhor com vocês, eu quero ser alimentado também por vocês, na vossa companhia mútua, ser fortalecido na fé. Paulo fez um plano, ele queria ver a igreja de Roma. O plano deu certo, mas não do jeito que ele queria. Ele foi para Roma mais preso. Ele foi para Roma mais para ser julgado e não livre para pregar o evangelho. Então nós podemos fazer planos com o coração guardado de que é o Senhor quem nos conduz da forma que lhe agrada. Segundo, irmãos, há uma outra coisa aqui que é padrão nas epístolas, que são as saudações epistolares. E aqui acontece o mesmo nos nossos dias, né? A gente termina uma mensagem ou termina um e-mail e fala assim, cordialmente, ou um abraço, né, ou em Cristo. São saudações finais. E aqui o autor faz isso, irmãos, especificamente mandando saudar os líderes da igreja. Ele diz, saudai a todos os vossos guias, bem como a todos os santos. E aqui, irmãos, não há nenhuma outra ilustração, senão aquilo que nós já vimos no início do capítulo 13, com o versículo 7 e o versículo 17. A honra que se deve prestar aos líderes da igreja. E aqui vem um outro ponto importante, irmãos, que é importante destacar, é que nos nossos dias, eu já encontrei esse tipo de situação no passado, nós, enquanto reformados, nós professamos o sacerdócio universal de todos os crentes, né? Que a igreja, ela não é uma mediadora, não há mediadores entre o crente e Deus, apenas Cristo é o mediador. E a igreja romana, por exemplo, ela vai de encontro contra isso quando ela coloca a presença e mediação fundamental de um sacerdote para o relacionamento da igreja com Deus. Como já relatei para os irmãos um filme, retratando fatos reais de católicos romanos no Japão, que estavam há mais de um ano sem confessar os seus pecados, porque eles não tinham um sacerdote para confessar, a confissão auricular. Estavam desesperados por causa disso. Então, a fé reformada, ela, entendendo bem o ensino da palavra de Deus, quebrou essa ideia de precisamos de mediadores, de homens mediando nossa relação com Deus, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só que aí, então, irmãos, uma ala dos protestantes, isso existe hoje, levaram essa doutrina a uma aplicação indevida. Alguns se levantam, irmãos, contra a ideia de liderança no meio da igreja, dizendo que o sacerdócio é para todos os santos. Por que nós precisamos de um pastor, de um presbítero? Porque agora todos os santos têm acesso a Deus. E veja, irmãos, isso aqui está sendo falado na nova aliança do Pacto da Graça. Não há nenhuma contradição entre todos os crentes terem acesso direto ao Senhor pela oração e onde você quiser, onde você estiver, quando você quiser e onde você estiver, você pode dirigir-se a Deus sem precisar de um mediador humano que não seja o Deus homem Jesus Cristo. Esse é o ponto da doutrina, irmão, do sacerdócio universal. E não um desprezo pela liderança, um desprezo pelos oficiais, como se nós não precisássemos de nenhuma estrutura de liderança na igreja. O tempo todo, irmãos, o Novo Testamento deixa claro, Deus faz distinção, sim, entre aqueles que ocupam ofício e aqueles que são os membros da igreja. Mas essa distinção não é de natureza sacerdotalista.
mas ela envolve funções e ofícios distintos. Portanto, irmãos, qualquer ímpeto anarquista no meio de uma igreja, e isso tem hoje em algumas denominações, ele deve ser reprovado como uma má visão do sacerdócio universal dos santos, e não como um sacerdotalismo. Por exemplo, alguns acham impróprio o ministro do evangelho conduzir o culto. Por que ele não coloca, então, os irmãos para participarem na condução? Porque é papel do ministro do evangelho conduzir a igreja em culto. E não essa interação como se fosse experimentar o sacerdócio universal dos santos. Toda a igreja está chegando diante do Senhor. Não depende da mediação do pastor, mas a igreja publicamente está sendo conduzida pelo ministro do evangelho, porque essa é a função do ministro do evangelho. E então, irmãos, vem o último aspecto, que é o versículo 25. A graça seja com todos vós. E aqui, irmãos, todas as epístolas no primeiro século, ela possuía essas saudações finais, né? No meio dos ímpios eram aspectos gerais, como continuam sendo hoje, né? Que você tenha saúde, né? Que você tenha prosperidade, que você tenha longa vida, ou muitas vezes rogando aos falsos deuses, que Deus tal lhe abençoe a sua vida, que o Deus da prosperidade possa lhe fazer ter muitos bens. Então, os ímpios faziam isso nos dias dos apóstolos. Os apóstolos pegaram, então, essas saudações ímpias e mostraram em todas as saudações os benefícios que os crentes tinham em Cristo. E aqui, irmãos, nessa única palavra, o Senhor nos ensina uma coisa importante. A graça seja com todos vós. Aqui, irmãos, o Senhor está mostrando que a graça pertence apenas à igreja. Ele não diz que a graça seja com o mundo, mas que a graça seja com vocês que são crentes, com vocês que pertencem ao Senhor. A graça, irmãos, é a porção do crente. Ele perseverará, como nós vimos na epístola toda, pela graça de Cristo. Ele tem à sua disposição a graça de Cristo a todo tempo e pode chegar ao trono da graça confiadamente para receber misericórdia e graça num tempo oportuno. O tempo todo o autor apelou para a graça. Agora ele conclui a sua epístola dizendo que a graça seja com vocês, que ela esteja operando em vocês continuamente. Queridos, a epístola aos Hebreus é maravilhosa. Eu não sei se eu falei isso no início para vocês, mas é uma epístola que, desde o início da minha caminhada, eu amo meditar nela e mastigá-la, porque ela é uma epístola que traz doutrinas muito claras para nós caminharmos no meio dos desânimos. A epístola aos Hebreus, irmãos, ela foi clara conosco. Perseveremos. Não desistamos. Não importa o que esteja acontecendo com você, não desista da caminhada com Cristo. Ele se esforçou, irmãos, para nos mostrar a glória e a superioridade de Cristo para perseverarmos até o fim. E aqui, irmãos, eu quero fechar exatamente com o que o autor fez. O tempo todo, irmãos, ele nos mostrou que Cristo é mais glorioso que os anjos, Cristo é mais glorioso que os profetas, Cristo é mais glorioso que Moisés, Cristo é mais glorioso que Josué, Cristo é mais glorioso que os sumos sacerdotes. Cristo é glorioso. E sabe o que ele fez, irmãos, para encorajar os irmãos a perseverar? Ele não ficou apelando aqui, irmãos, para programação. Nós precisamos fazer programações para o pessoal ficar animado, para que ele possa perseverar. Nós precisamos aqui tocar uma musicazinha num tomzinho bem suave, para que o coração dos crentes possa ficar de boa e agradável. Ele não fez isso, irmãos. Ele não usou de subterfúgios humanistas impróprios para encorajar os crentes a perseverar. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele expôs aos olhos da igreja Cristo e a sua glória, para nos mostrar, irmãos, que contemplarmos a glória de Cristo com os olhos da fé, nos aproximarmos dele e nos apropriarmos de sua obra pela fé é suficiente para que nós perseveremos até o fim. Deus nos deu tudo o que nós necessitamos, irmãos. E tudo isso está em uma pessoa, Cristo. Se você está desanimado, crente, lembre-se do tom da epístola aos Hebreus. Cristo é motivo suficiente para você perseverar. A glória e superioridade de Cristo é motivo suficiente para você não desistir. Os benefícios de Cristo são poderosos o suficientes para afetar o nosso coração, para nós não desanimarmos, irmãos. Não desanimem, crente. Não importa a luta que você esteja passando, nós ainda não sangramos. E teve um outro que sangrou por nós. Perseveremos, perseveremos, perseveremos até o fim. Oremos, irmãos. Senhor,
Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos nesse 1 ano e meio de caminhada pela Epístola aos Hebreus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinaste verdade gloriosa acerca do Teu Filho Jesus. Tu nos ensinaste, Senhor, motivações poderosas para nos conduzir à perseverança, para nos conduzirmos à constância na caminhada cristã, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não necessitamos de nada fora disso. Nós não precisamos, Senhor, manipular os nossos sentimentos com coisas sem poder. Nós não precisamos, Senhor, de teorias. Nós não precisamos, Senhor, de que nosso coração conduza todas as coisas. Não, Senhor. Tu nos deste Cristo e clamamos, faze-nos perseverar. Ajuda-nos também, Senhor, a suportarmos as exortações e repreensões que visam a perseverança, Pai. Que nós, como igreja, caminhemos não amando ao pecado, não amando a impiedade e a iniquidade, mas amando, Senhor, a Tua glória e, por isso, amando a santidade. Faz-nos perseverar até o fim, Senhor, para que então, no final da carreira, quando nós morrermos, ou o Senhor voltar, e toda a nossa igreja esteja reunida, quer seja ainda aguardando a consumação dos séculos na Tua presença, em espírito, quer seja quando o Senhor voltar e nós já estivermos com os corpos transformados e glorificados, nós possamos olhar um para o outro e louvar ao Senhor, dizendo, pela Tua graça, todos nós chegamos juntos e perseveramos até o fim. Que o Senhor nos sustente, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.